Olá, queridos, tudo bem? O Evangelho de João, capítulo 8, nos descreve uma cena que Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras e depois ele volta ao templo para ensinar. E a Bíblia nos relata que os fariseus e escribas da época eles pegam uma mulher no ato de adultério, trazem até ele e começam a questionar e citar as leis. Dizem que Moisés mandou que apedrejassem essas pessoas quando cometem esse tipo de pecado. A Bíblia nos relata que enquanto eles estão relatando e falando aquilo que eles deveriam falar, quais eram as leis, quais eram os pecados e os erros daquela mulher, Jesus ele se abaixa, queridos, ele cata talvez um graveto, a Bíblia não nos descreve exatamente, mas ele começa a escrever na areia. A Bíblia nos relata que enquanto ele está escrevendo e os homens falando, alguns talvez com pedra, outros incitando para que aquela mulher fosse apedrejada, Jesus ele se levanta calmamente e ele fala: olha, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Alguns historiadores nos citam que Jesus ele se dobrou e ele começou a escrever alguns pecados, como adúltero, como assassino, como ladrão, como bem outros pecados que existiam e existem até a data de hoje. E conforme aqueles homens foram ouvindo aquilo que Jesus estava comentando, um a um foram lançando as suas pedras ao chão. A Bíblia nos relata que cada um deles foram lançando as pedras, e dos mais velhos até os mais novos, daquele mais importante até aquele mais simples, eles foram dando lugar e foram indo embora. Jesus, enquanto ele está citando, ele olha para aquela mulher que está sentada ao solo, talvez envergonhada, talvez ali com medo, não sei qual era a situação ou o que o coração daquela mulher estava pensando naquele momento, mas Jesus questiona aquela mulher e pergunta: olha, cadê os seus acusadores? E ela fala: olha, Senhor, não sobrou ninguém, senão o Senhor e eu aqui. Jesus, olhando para ela com íntima compaixão, queridos, ele fala: olha, se ninguém tem aqui para te acusar, nem tampouco eu te acusarei. Vai, não peques mais. Queridos, ali eu vejo uma situação que me descreve a justiça primeiramente. Quantas pessoas querem justiça e querem te apontar e querem te acusar e querem dizer algo contra você, e muitas vezes te apontam, muitas vezes te incriminam, muitas vezes te discriminam. Muitos talvez estão olhando para aquilo que você é ou para quem você é e estão te acusando, e muitas vezes você se encontra como um réu sem ter quem te ajude ou quem te defenda. Queridos, eu quero dizer para você que a Bíblia nos relata uma situação que o nosso Deus ele é justiça, mas também ele é amor. E muitas vezes, sendo questionado, eu me perguntava o que seria justiça e o que seria amor de Deus, porque nenhuma delas pode exceder a outra. Jesus, queridos, ele demonstra nessa passagem as duas situações. Primeira, porque as pessoas quando levam para ele, eles querem que ele seja juiz. E ele, justamente olhando para a mulher e a fragilidade daquela mulher, ele não coloca, não imputa sobre ela o pecado ao qual ela cometeu, mas pelo contrário, ele conhece o coração daquela mulher. A Bíblia não relata o porquê aquela mulher estava adulterando, a Bíblia não relata o porquê que estava acontecendo, o que aconteceu com ela. A Bíblia só nos traz a luz do problema, o pecado. E muitas pessoas é assim, querido. Muitas pessoas te olham, te apontam, te acusam, mas não sabem o que está acontecendo na sua vida, não sabem o que te levou até chegar onde você está. A Bíblia nos relata que Deus é justiça, sim, queridos, ele é justiça, e isso nós não podemos correr disso de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus ele é tão maravilhoso, e a Bíblia nos relata que ele é tão tremendo, queridos, que ali a justiça dele faz com que ele se dobre ao chão e comece a ver o pecado da humanidade. Eu quero dizer para vocês, queridos, que aleluia, Jesus ali ele se torna um juiz, e a justiça dele é que aquela mulher deveria receber não pedradas, porque muitos estavam com pedras nas mãos. Quantas pessoas talvez querem te apedrejar no momento do agora, mas eu quero dizer para você, Jesus quando olha para ela e vê que ninguém mais está tentando buscar justiça contra a vida dela, ele olha para ela, queridos, e com amor ele estende as mãos, levanta aquela mulher e fala: olha, eu não vou te acusar, vai, não peques mais, porque eu estou demonstrando para você o amor e o carinho que eu tenho pela sua alma, e eu quero que você viva, mas eu quero que você viva em plena paz e graça no teu coração. Querido, eu quero dizer para você, muitas pessoas têm o nosso Deus como um Deus de justiça, e um Deus que muitas vezes julga, que mata, que muitas vezes é furor, é ira, e ele quer fazer algo contra você. Mas eu quero dizer para você, Jesus, queridos, ele é amor acima de tudo. Ele quer que você entenda que você não deve, aleluia, abrir mão dele, abrir mão da presença dele por coisas que o mundo te oferta. Não se venda como aquela prostituta, queridos, mas pelo contrário, que você possa viver o amor e plena paz na presença de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço a todos, fique com Deus.